Continuamos, né? Vamos caminhando. Essa jornada do amor é muito interessante e a gente precisa começar a entender essas coisas. Eu falei no vídeo anterior sobre migalhas do amor e como é que as coisas acontecem. Quem não assistiu, dá uma passadinha lá, porque os vídeos, embora eles sejam individuais, mas eles têm uma certa sequência e é importante que dê uma passada por lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre codependência. As pessoas pensam que o codependente também não tem problema. Porque o que é a codependência? É você estar num lugar de provedor. É você estar num lugar onde o não existe. É você estar num lugar onde você só transborda, só jorra para o outro ou para os outros. Principalmente para aquele outro que você deseja que fique com você, que tem a ver com apego. Então, você transforma essa pessoa, mesmo ela não sendo uma dependente emocional, em uma pessoa dependente. Por quê? Porque é confortável para ela. Se você faz tudo, se você organiza tudo, se você dá conta de todas as coisas e ela não precisa participar, fica folgado, fica ótimo. E aí você fica naquela preocupação, assim, de eu não devo discordar de nada. Porque eu me lembro que na infância, quando eu fazia uma pergunta, ou na adolescência, eu era recriminada, eu era punida, porque era caracterizado como desobediência. Então, a discordância passava a ser desobedecer. Eu não posso discordar de uma coisa. Você gosta disso? Não. Isso é desobedecer? E aí tem aquela coisa que as pessoas dizem sempre, aqueles comentários assim, bem aleatórios e que são bem ofensivos. Criança não tem gosto. Não sabe das coisas. Os adultos sim, que regem. E aí alguns pais me perguntam, e eu tenho que obedecer meus filhos? Claro que não, né? Alguém tem que estar no comando dessa situação. E se tem um adulto no comando, deve ser esse adulto. Mas se esse adulto é uma criança, vai se igualar, vai se trocar, né? Colocando a palavra entre aspas, vai querer competir com essa criança que é filha. Então, a criança interna sofrida desse adulto vai competir com a criança real, que é o filho ou a filha. Então, essa pessoa, ela não admite que o não exista, tem que ser sempre o sim. Então, ela aprendeu que se ela atender as pessoas, se ela fizer sempre uma coisa que gratifica o outro, ela vai ser querida, ela vai ser amada, ela vai ser aplaudida. Porque assim, ai, que ótimo que você fez isso, está vendo? Olha como você é competente, etc. Você às vezes está pensando que está incentivando, mas muitas vezes você está reforçando que ela só é querida, ela só é aceita pelo que ela está fazendo. Então, quando os pais me perguntam, eu tenho que obedecer meus filhos? E eu digo, claro que não. Por quê? Porque você precisa escutar. Você precisa escutar o que o outro traz. Você precisa escutar o que é que o outro está precisando. E esse outro é outro deslocado de você, que seria o ideal desde o nascimento com a corte do cordão. A criança nasce dependente, inclusive fisicamente, porque ela tem uma incompetência para agir e viver, mas à medida que ela vai conquistando situações, dá os primeiros passos, que ela consegue pegar alguma coisa, a gente não pega por ela, que se ela cair e conseguir levantar sozinha, ela vai levantar. Nós estamos ali para dar apoio, para dar um suporte, não para atender tudo. Ai, caiu, não me dê. A criança tropeça em alguma coisa. Ah, vamos bater, vamos supor que foi uma cadeira. Vamos bater nessa cadeira, a cadeira lhe machucou, a cadeira lhe feriu. Como assim? Como assim? Por que é que você está vendendo uma ilusão de que o objeto é que é responsável pelo machucado? Você está terceirizando a situação. Você está deslocando a dor para o outro, que naquele momento é o objeto e futuramente vai ser uma pessoa. Então, o outro vai ser responsável por tudo que eu senti, de positivo ou de negativo. Então, como eu não quero passar por essa situação, eu vou dominar, eu vou comandar,
Eu vou fazer todas as coisas para que realmente não apareça que eu estou discordando, que eu estou desobedecendo e o meu não é fragilizado. Porque assim, lá na infância, vamos sempre voltando para lá. Por quê? Porque lá é a origem de tudo. Então, eu não quero comer. Geralmente o pessoal tem uma resistência com feijão, viu? Eu não quero comer feijão, mas você vai ter que comer. Feijão é importante, ter vitamina, ter proteína, ter ferro. Não interessa, a criança não precisa saber disso. E essa linguagem do adulto não alcança a criança, até porque o vocabulário dela ainda é muito restrito. E muito menos o significado. E para que ela quer saber se tem proteína, vitamina, ferro? Não interessa. Então, você pode substituir a comida. Substitua, tem outras comidas também que têm os mesmos componentes. Se você não pode substituir, ou pelo menos não naquele momento, veja de qual forma a criança gosta. Ah, eu gosto passadinho lá no liquidificador para ficar um creminho. Por que não? É o seu trabalho que sai na frente. É você dizer, não, mas eu estou sem tempo. Mas você já sabe que ela gosta assim. Não é fazer o que ela gosta apenas para atender às necessidades, que a gente está falando de codependência. Mas eu estou atendendo uma coisa que é viável. Então, se eu gosto com mais açúcar, mais sal, menos sal, isso não quer dizer que eu estou no nível de tornar o outro dependente de mim. E não quer dizer que eu estou comandando tudo. Eu estou apenas colocando as coisas adequadamente. E aí, uma dessas falas, uma mãe falou para mim, eu quero disciplinar meus filhos. Tá, tudo bem. Mas disciplinar é o quê? Obrigar a fazer? Disciplinar é exigir? Disciplinar é você deixar tudo muito rígido? Isso não é disciplinar. Isso é você obrigar. É muito diferente de disciplinar. E tem uma preocupação muito interessante nesse sentido de eu vou me expor através dos meus filhos. Então, se meus filhos são organizados, obedientes, bem-sucedidos, etc., ora, eu vou ser uma mãe elogiada. E se eu não sou? E se meu filho não é? Mas eu tenho que fingir. Então, eles têm que fazer no social aquilo que o social espera. E se isso não ocorre, eu vou me expor como mãe, com as minhas amigas, na escola, no grupo social. Então, eu quero que meu filho, minha filha, seja meu representante mais fiel, da forma mais perfeita. Então, por isso que eu exijo, eu não estou ensinando, ele não está aprendendo nada, ele está obedecendo. Ah, mas no meu tempo de criança bastava que minha mãe e meu pai olhassem assim de lado, eu já sabia o recado e eu já não fazia. Você compreendia ou você tinha medo? Então, esse olhar de lado, e que a criança, no caso, recua, é um olhar de medo. E quando é que esse medo aparece novamente? Quando a pessoa que é sua companhia olha para você. E há pouco tempo, uma paciente me disse, eu não esqueço o olhar da minha chefe. E eu perguntei para ela, o que diz o olhar da sua chefe? Crítica. Olhar de crítica. E de onde vem esse olhar de crítica? Será que realmente é daquela pessoa que é a chefe dela naquele momento, do trabalho que ela faz, na verdade? Ou se esse olhar de crítica remete ela à infância, onde os cuidadores dela olhavam criticando. E ela já sabia, ela tinha medo e ela recuava. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Então, o codependente é aquele que quer realmente fazer a vontade dos outros, mas até para não ser abandonado. O codependente não é essa pessoa maravilhosa, que sabe tudo, que faz todas as coisas e que acha que eu sou insuperável. Não, ele se bota nesse lugar aprisionando o outro. Porque esse outro cobre minhas faltas. Então, parece que eu estou fazendo pelo outro, mas eu estou fazendo por mim. Então, quanto mais eu faço pelo outro, quanto mais o outro gosta disso, quanto mais eu jogo, quanto mais eu transbordo, mais eu tenho pessoas ao meu lado. E aí faz o quê? Cobre meu abandono, cobre minha rejeição, cobre minhas feridas emocionais. Então, eu separei aqui para vocês alguns sinais de codependência
que eu vou ler para não perder nenhum, que eu penso que todos são bem interessantes. Quais seriam esses sinais? A necessidade de agradar o outro, que eu acabei de falar sobre isso. A dependência da opinião do outro. Será que a pessoa vai gostar? Será que vai me aprovar? Será que vai validar o que eu estou fazendo? A sensação de vazio quando o outro está distante. Ah, sem você eu não sou ninguém. Que falta. A gente pode sentir falta do afeto, da presença, da convivência, mas falta no sentido de um vazio, que eu não sou ninguém sem o outro, isso é codependência. Ausência de interesse fora de relacionamento. Não, nós nos bastamos. É? Você não tem uma vida? Você não trabalha, você não estuda, você não tem lazer, você não tem seu grupo social, você não para ler, você não para escutar um filme, ler um vídeo, uma coisa do tipo. Você não tem os seus prazeres definidos como individuais. Então você tem aquilo que você se permite a partir do outro, ou que o outro lhe permite diretamente. Dificuldade para reconhecer as próprias vontades. A gente percebe isso, às vezes, até numa escolha de um lanche, de um restaurante. Eu tenho pacientes, mulheres, né, adultas, supostamente adultas, mas com muitas feridas emocionais. Eu digo supostamente porque elas carregam essa criança sofrida, que elas nem pegam no cardápio. Não é que elas não escolhem, elas nem pegam no cardápio. E aí diz assim, o que você quer? Quando a companhia pergunta, que nem sempre, o que você quer almoçar? Qual é a resposta? Qualquer coisa. O que você escolher tá bom. Ou você sabe do que eu gosto. Ou eu me adapto a tudo. E teve uma que ainda me disse assim, eu como mesmo o que eu não gosto. Gente, pensa que dor é essa. Você vai para um almoço, você precisa chegar lá, saborear. É um momento, inclusive, de certa forma, eu acho que lúdico. Tá certo, é um momento leve, deve ser um momento prazeroso. E você diz, eu como qualquer coisa, mesmo o que eu não gosto. É uma dor muito forte. Porque quando você está fazendo isso, você está sendo codependente, porque o outro não vai ficar contrário a mim. E se eu escolher uma coisa diferente nesse cardápio, ele vai dizer, não, por quê? E quando a pessoa se permite, numa distância imensa, escolher alguma coisa, ela escolhe pelo preço. Ela não escolhe aquilo que ela quer saborear. Ela primeiro dá uma lida no preço e aquele que tem o preço menor ela escolhe. E é essa que diz, eu como qualquer coisa. Vocês imaginam o lugar que essa pessoa se coloca? Vocês imaginam como é que esse outro olha para essa pessoa e depois essa pessoa quer ser validada? É muito difícil. Eu diria quase impossível. E tem uma situação também desse ciúme obsessivo. Por quê? Eu faço tudo pela pessoa, por que é que ela não me retribui? Ela tem que me retribuir com segurança, com honestidade, com permanência, com fixação, com uma série de coisas que eu subjetivamente exijo, que o outro não sabe, mas que eu conduzo para que essa coisa aconteça. Pensem o que é isso. E tem chantagem emocional. Chantagem emocional é carro-chefe nessa situação. Você está saindo logo agora. Poxa, eu estava tanto querendo conversar uma coisa, mas não tem problema não, deixe, eu resolvo. É mesmo? Ou você quer aprisionar o outro? Ah, hoje é dia de jogar futebol com meus amigos. Nossa, eu tinha marcado justamente o jantar com aquele casal que você gosta tanto. Preste atenção como a gente manobra as coisas para poder ter essa pessoa ao lado. E essa pessoa que faz isso, que supostamente está nesse comando, ela está num comando negativo para ela e para o outro. E para fechar aí essas características que eu relacionei algumas, tem a questão do cansaço mental, cansaço emocional. Não pense que é tranquilo, que é maravilhoso, que essa pessoa está assim,
é que enfim, que eu estou nesse lugar que eu gostaria, cansa muito. Pense o que é se manter nesse ponto o tempo inteiro, no controle, na necessidade de fazer tudo, de olhar todas as coisas, de não deixar faltar nada, de supervisionar a casa, de supervisionar roupa, comida, tudo que se diz respeito ao outro, é muito cansativo, gente. Então, nem você vive, nem o outro vive. E, aliás, o outro até vive quando gosta de receber essas benesses. Então, ele vive muito bem em cima das suas dores. Então, eu gostaria muito de vocês observarem que movimento vocês estão fazendo e não é muito difícil encontrar mulheres codependentes, não. Ah, você é tudo, mulher forte, mulher poderosa, cuida da casa, dos filhos, do trabalho, da feira, da compra, da empregada. É isso? É o quê? Mulher Maravilha? Tira essa capa, criatura. Você não vai aguentar, não. Vamos seguir.